Olá, aqui é o professor Gilberto falando e eu vou aqui tentar, pelo menos aqui no GeoGebra, mostrar mais um pouco a respeito do movimento uniforme, do movimento uniformemente variado e dos seus gráficos aí, tá bom? É para a gente não fazer aquela confusão entre o gráfico da velocidade e o gráfico do tempo. Então deixa eu colocar bem aqui da posição. Então isso aqui é o gráfico da velocidade em função do tempo. Aqui é o gráfico da posição em função do tempo. Tá? Aqui eu vou ter esse objeto A aqui, não sei se está está aparecendo aqui. Ele vai estar se movimentando ao longo desse eixo horizontal aqui. Tá? E na medida que ele vai se movimentando, tá, a gente vai vendo as posições representadas no gráfico, bem com a sua velocidade, tá bom? Então, ele começa com uma velocidade zero. Então, eu já temos, aqui as opções aqui que nós temos, ó, velocidade inicial zero, posição inicial zero, e coloquei uma aceleração aqui ajustada para 4, tá? Então, a gente vai colocar aqui, a gente vai animar aqui o movimento só para a gente observar o gráfico. Aí, então vamos lá. Ele vai se movimentando, a velocidade dele vai aumentando, ele vai ficando cada vez mais rápido e cada vez ele vai percorrendo distâncias maiores. Tá? Então, observa aqui, esse é o gráfico da velocidade que no movimento uniforme ele aumenta de maneira constante, caso o movimento seja progressivo aí. Observa aqui como ele está acima do eixo X aqui, do eixo horizontal, do eixo T, tá? O movimento ele vai ser sempre progressivo. E na medida que o tempo vai passando, ele vai percorrendo distâncias cada vez maiores conforme esse gráfico aqui, o gráfico da posição. Tá? Então, o gráfico da velocidade me diz o quanto ele está ficando mais rápido ou mais lento, dependendo do problema aí. Tá? Eu vou modificar aqui agora o gráfico, alguns valores aqui. Vou modificar aqui, eu vou alterar aqui a velocidade. Vou colocar uma velocidade inicial negativa. Vou colocar uma velocidade inicial de menos 10. Tá? Vou ter uma velocidade inicial de menos 10. Ele vai partir do mesmo lugar. Vai partir do ponto inicial zero, com uma aceleração que vale 4. Observe, ele tem uma aceleração positiva e uma velocidade inicial negativa. Isso aqui vai me dizer que ele vai começar indo. Ele vai começar se movimentando para cá, para a esquerda, e depois ele vai voltar. Aí a gente vai tentar observar o que acontece no gráfico aqui. Tá? Então vamos lá, vamos ver que vai ficar, como é que vai ficar no gráfico isso aí. Então vamos lá, parou, voltou. Então observa aí isso aqui é importante. Nesse pedaço aqui, nesse pedaço do tempo, com o tempo vai passando aqui, o gráfico está abaixo do eixo horizontal, tá? A gente tem movimento retrógrado, a gente percebe lá no início do movimento que ele começa indo para trás e depois ele começa a avançar, tá? E no gráfico da velocidade a gente vai perceber isso quando o gráfico da velocidade cruza o eixo X. No gráfico da posição, ele é diferente. A gente vai perceber pelo vértice do gráfico que vai aparecer aqui. Tá? A gente vai perceber esses dois momentos aqui, eles acontecem simultaneamente. Tá? No momento em que ocorre esse cruzamento do eixo horizontal, aqui pelo gráfico da velocidade, é o momento em que acontece essa inversão, o momento que ele passa no vértice, ele está andando para trás e retorna aí. Tá? Vamos modificar mais um pouco aí o gráfico, vamos verificar o que acontece. Opa, isso aqui não. O que acontece quando a gente vai ter uma velocidade inicial positiva, mas com uma aceleração negativa. Vou colocar a aceleração aqui valendo. Opa, deixa eu resetar aqui.
uma aceleração valendo -4. Tá, dá um reset. E agora o movimento, vamos ver como é que ele vai ficar. Tá. Então, a gente vai observar agora que no início a velocidade é positiva. Nos primeiros instantes do movimento, eu tenho uma velocidade positiva, que é esse pedacinho aqui, tá? E depois ele passa a ter velocidade negativa, que é nesse momento aqui, tá? Então, a gente vai notar, tá, pelo gráfico aí, que nesse momento de velocidade, enquanto a velocidade é positiva, ele está se movimentando no sentido positivo do movimento, mas ocorre uma inversão no sentido do movimento aí, e a gente vai perceber aí por essa inversão aqui também no gráfico da posição, tá? Então o movimento, enquanto o movimento tá acontecendo, tá? Deixa eu resetar aqui, enquanto o movimento está acontecendo, ele começa indo para frente e depois ele retorna, ele volta. Então, é basicamente isso que a gente vai estar observando nesses dois gráficos aí. Tá? Então, essas coisinhas que eu quero que vocês tentem perceber aí, tá? Quando a gente estiver lidando com os gráficos aí. Tá? Eu vou apresentar isso em sala de aula. Se eu modificar a posição inicial, por exemplo, colocar uma posição inicial, sei lá, uma posição inicial valendo 10, colocar uma posição inicial valendo 10 aí, isso aí só vai ter uma implicação no gráfico da posição, tá? Aqui vai ficar, resultado ao play, a gente vai, ele começa de um ponto um pouquinho mais, não começa do ponto 0 aqui, vai começar de outro ponto, o movimento dele, tá? Então a gente vai ter um monte de coisa. Quando a gente for em sala na quarta-feira agora, aí na quarta-feira eu já vou colocar, eu vou colocar essas animações para vocês aqui, tá? Mas só porque tem gente que ainda está com essa dificuldade de analisar os gráficos aí, fazer a comparação com o movimento, tá bom? Então vou ficando por aqui.